Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Pais e Filhos, a arte de educar, que estamos trazendo aqui na internet com vários temas à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar sobre uma realidade, que é um princípio básico do espiritismo, que os nossos filhos são espíritos. E isso mesmo, cada filho é um espírito reencarnado, assim como nós também o somos. Mas quais são as implicações disso com relação à educação? É o que vamos estudar a partir de agora. Então, tendo início nessa afirmação do Espiritismo. A criança, toda criança, é um espírito reencarnado. E a criança não é uma página em branco. Por ser um espírito reencarnado, traz consigo ideias inatas e tendências de caráter. Porque a criança, esse espírito que está aí nesse corpo agora, frágil, dependente, já teve outras existências e, portanto, já viveu muito, já obteve aprendizados, conhecimentos, traz experiências de vida que nunca ficam perdidas. Estão ali, latentes, no subconsciente desse espírito. Mas ele vem nesse corpo frágil, passando pela infância, porque tem necessidade de receber a educação moral, que é missão dos pais em relação a ele. Quando o Espiritismo nos traz essa informação que a criança é um espírito reencarnado, também nos lembra que ele não reencarnou por acaso, à toa, que ele tem ligações conosco e que ele traz um planejamento reencarnatório. Assim como nós, quando reencarnamos, trouxemos também um planejamento reencarnatório. Agora, o Espiritismo nos explica que esse planejamento, ele sempre é feito nas suas linhas gerais, porque ele respeita o livre-arbítrio de cada espírito. Portanto, a educação moral que deve ser proporcionada pelos pais vai respeitar o livre-arbítrio, mas orientando esse espírito a bem utilizar o livre-arbítrio, porque é da lei divina que a cada um é sempre dado segundo as suas obras. Ou seja, todos, perante a lei divina, temos que assumir as consequências das nossas escolhas e das nossas ações. E, portanto, a educação, desde a infância, deve despertar essa consciência desse espírito que hoje está como nosso filho, mas que, na verdade, nós não sabemos quem ele é e quais são as suas ligações conosco e as nossas ligações com ele. Mas sabemos, através da doutrina espírita, que o acaso não existe. Portanto, os pais devem trabalhar incessantemente pela boa orientação moral dos seus filhos. Continuando a estudar o Espiritismo, e dentro dessa realidade que a criança é um espírito reencarnado, os pais devem compreender que assumiram perante a lei divina a missão de realizar a educação moral dos filhos. E se assumiram essa missão, tem sobre si uma grande responsabilidade, que é, através da educação, proporcionar o desenvolvimento do potencial divino que esse espírito está trazendo e que já está desenvolvido até um certo ponto, mas que muitas vezes necessita de correção
correção de rumos. Porque nem todos os espíritos que reencarnam neste planeta Terra, mundo de expiações e provas, já estão aptos para amar e fazer o bem. E a educação moral deve levar o espírito ao amai-vos uns aos outros, ao fora da caridade não há salvação, que aprendemos com o Evangelho e também com o Espiritismo. Isso é missão dos pais, na educação moral que devem desenvolver junto aos filhos. E aí, então, o Espiritismo faz um alerta muito importante aos pais. A responsabilidade dessa missão. Estará na questão 582 do Livro dos Espíritos. Se os filhos, nesta atual existência, se desviarem, se transviarem, não pegarem o caminho do amor e do bem, por culpa da irresponsabilidade dos pais, do egoísmo dos pais, da indiferença dos pais, os pais serão considerados, pela lei divina, mais culpados e deverão, então, responder por isso, porque não deram cumprimento à sua missão educacional. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, avó, tio, tia, lembre-se dessa missão sagrada, divina, que lhe compete, de educar as crianças, sejam filhos, netos, sobrinhos, enfim. É missão. Missão da qual responderemos quando retornarmos ao mundo espiritual. Porque esses espíritos, passando pela infância, estão na total dependência dos responsáveis pela sua criação e educação. Pensemos sobre isso, meditemos com profundidade. Não esqueçamos, então, dessa missão de educar. E lembrando que, para o Espiritismo, a verdadeira educação é a educação moral, aquela que corrige as más tendências de caráter, desenvolve bons hábitos e permite o afloramento das virtudes, esse potencial divino que já se encontra com o Espírito. Pensemos seriamente sobre isso. E que você tenha muita paz na sua vida, sob as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus, e possamos, então, novamente nos encontrar num próximo episódio de Pais e Filhos, a arte de educar.